Se eu te dissesse que, em toda a história da Terra, nenhum cão chegou perto de ser tão grande quanto um tigre ou um leão, mesmo quando existiam lobos do tamanho de ursos, você acreditaria? Porque é exatamente isso que a ciência mostra. E a explicação por trás disso revela um lado da evolução que quase ninguém conhece. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que não existe um cão do tamanho de um tigre, caçando sozinho, dominando um continente inteiro? Se a gente tem leões, tigres e onças gigantes, por que não vemos um equivalente canino? Afinal, cães e lobos são caçadores incríveis, inteligentes, vivem em grupo. Não faria sentido a natureza ter criado um supercão gigante? Então, por que isso nunca aconteceu? A resposta não é só porque sim ou porque a natureza não quis. Ela envolve energia, anatomia, estratégia de caça, competição com outros predadores e até limites impostos pelas leis da física. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir não só por que não vemos cães tão grandes quanto grandes felinos, mas também o que aconteceria se um supercão gigante realmente aparecesse no nosso mundo. Vamos desmontar essa história parte por parte. Primeiro, pensa na diferença entre um lobo e um leão. Ambos são carnívoros. Ambos caçam grandes presas. Ambos podem viver em grupo. Mas a forma como eles fazem isso é completamente diferente. E essa diferença é a chave para entender por que cães nunca ficaram gigantes como os grandes felinos. Agora, segura essa ideia e guarda uma pergunta. Será que o problema é que cães não conseguem ficar grandes? Um de cães gigantes que quase ninguém conhece. A primeira coisa que quase ninguém percebe é que já existiram cães bem maiores do que qualquer lobo atual. Quando a gente pensa em cachorro, pensa logo em labrador, pastor alemão, husky, ou no máximo, no lobo cinzento. Mas o passado dos cães é cheio de monstros que pareceriam saídos de um filme de fantasia. Na América do Norte, por exemplo, existiu o famoso lobo terrível, o Dire Wolf, que ficou popular por causa de séries e filmes. Ele não era um cachorro do tamanho de um tigre, mas era maior e mais robusto que os lobos atuais. Mesmo assim, ainda está longe de um leão. E ele não é nem o maior canídeo que já existiu. Muito antes dos lobos modernos, existiram os Borofaginae, apelidados às vezes de cães esmagadores de ossos. Eram canídeos extintos, alguns com porte parecido ao de uma hiena gigante. Alguns podiam pesar entre 60 e 80 quilos, talvez um pouco mais. Grandes? Sim. Gigantes como um tigre de 250 quilos? Nem de perto. Repara num detalhe. Ao longo de dezenas de milhões de anos, cães evoluíram, mudaram de tamanho, forma, habitat, mas nenhum deles passou daquele limite aproximado de 80 a 90, talvez 100 quilos, e olhe lá. Enquanto isso, felinos como tigres passaram dos 200 quilos com relativa frequência. Então a pergunta fica ainda mais estranha. Se, em milhões de anos de tentativas, nenhum cão ficou realmente gigante, tem algo muito profundo na biologia deles impedindo isso. Não é azar, não é falta de tempo. Tem um teto invisível que os segura. E aqui entra um ponto curioso que liga diretamente ao próximo capítulo. Cães e felinos podem até competir, mas eles não jogam o mesmo jogo. A estratégia básica de sobrevivência deles é muito diferente. Segura essa. Talvez o corpo de um cão não seja feito para o plano de ataque dos grandes felinos. E isso muda tudo. Capítulo 2. Cães são corredores. Felinos são assassinos silenciosos. Agora vem uma reviravolta que quase ninguém considera, mas que explica muita coisa. Cães e felinos não são apenas carnívoros. Eles são duas soluções diferentes para o mesmo problema. Como capturar carne viva que não quer ser capturada. Os cães, na natureza, como lobos, coiotes e cães selvagens, são especialistas em resistência. Eles não dependem de um ataque perfeito, depende de perseguir, cansar e derrubar a presa em grupo. Eles são maratonistas. Já os grandes felinos são especialistas em explosão. São sprinters, assassinos de ataque rápido. Um tigre ou um leão precisam de poucos segundos para resolver uma caçada. Ou dá certo, ou acaba ali. Isso tem consequências diretas para o tamanho do corpo. Quanto maior o animal, mais difícil é manter longas perseguições. Um corpo de 200 quilos consome muita energia, esquenta mais rápido, cansa mais rápido. Um corredor de maratona não pode ter o mesmo tipo de físico de um halterofilista gigante. Tenta imaginar um atleta de 200 quilos correndo 20 quilômetros atrás de uma presa. Não funciona. Para um estilo de caça persistente como o dos cães, existe um tamanho ideal, grande o suficiente para dominar a presa.
Pequeno o suficiente para não entrar em colapso energético, passou muito desse ponto. O corpo começa a virar um peso morto. Já para o estilo felino, explosivo, o tamanho grande pode ser uma vantagem brutal. Mais massa significa mais força, mais impacto, mais chance de derrubar uma presa enorme em poucos segundos. Um tigre que pula nas costas de um búfalo precisa de peso e potência. Aqui entra um detalhe fascinante. A musculatura e a anatomia dos felinos são otimizadas para força e explosão. Com coluna mais flexível, grande capacidade de salto, membros traseiros absurdamente potentes. Os cães, por sua vez, têm colunas mais rígidas, pernas adaptadas para corrida de longa distância, menos molar para saltos explosivos. Ou seja, o corpo felino aproveita melhor a vantagem de ser grande. O corpo canino se prejudica mais rápido se cresce demais. Se você ainda está aqui, grava isso. Tamanho gigante funciona melhor para um predador que caça com emboscada, não para um que caça correndo atrás da presa por muito tempo. Mas tem outro fator escondido nessa comparação: a forma como eles vivem em grupo. E isso abre outro pedaço importante dessa história. Capítulo 3. Solitário gigante versus um grupo eficiente. Uma das imagens mais marcantes que a gente tem da natureza é o leão com sua juba, seu harém, seu território. Mas, curiosamente, entre os grandes felinos, o leão é a exceção. A maioria dos grandes felinos, como tigres e onças, vive e caça sozinho. Já os cães, quase sempre que são grandes caçadores, vivem em grupo. Lobos caçam em alcateias. Cães selvagens africanos caçam em bandos. Isso muda completamente a matemática do tamanho. Um leão ou um tigre grande tem uma vantagem simples. Ele é a máquina de matar principal. Seu corpo forte e pesado é a ferramenta definitiva. Ele precisa ser grande porque faz a maior parte do trabalho pesado sozinho. Já um grupo de cães não precisa de um indivíduo gigante. Ele precisa de um time coordenado. Vários corpos médios, rápidos, resistentes, trabalhando juntos, podem derrubar uma presa maior que qualquer um deles. O grupo é o superpredador, não o indivíduo. Isso cria um limite natural. Se você tem 10 lobos de 40 quilos, você tem, na prática, 400 quilos de predador atacando uma presa. Eles não precisam de um lobo de 250 quilos. Seria redundante, caro energeticamente e ineficiente. Tem mais. Um animal muito grande precisa comer muito mais. Um lobo de 250 quilos teria que comer diariamente uma quantidade absurda de carne, mas viveria em grupo com outros lobos famintos. Isso aumentaria a pressão por comida, exigiria territórios maiores, conflitos mais constantes com outros grupos e grandes riscos de fome. Enquanto isso, um tigre grande e solitário só precisa alimentar a si mesmo, e às vezes seus filhotes. Ele tem um custo enorme, mas concentra o benefício num só animal. Essa diferença entre superindivíduo e supergrupo é crucial. Felinos gigantes apostam na força de um único corpo. Cães apostam na força da equipe. Mas isso ainda não responde uma coisa. Ok. Grupos de cães não precisam de indivíduos gigantes. Mas por que a evolução, em algum canto do mundo, não tentou fazer as duas coisas? Um grupo de cães com um líder enorme, tipo um alfa monstruoso? Aí entra o papel da competição com os próprios grandes felinos. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais tensa. Capítulo 4. Quando cães gigantes tentaram existir, deu ruim. Se você ainda está aqui, agora vem talvez a parte mais curiosa. Cães realmente tentaram, evolutivamente falando, ocupar o espaço de superpredadores pesados. E, sempre que chegaram perto, deram de cara com um problema comum. Outros carnívoros mais eficientes. Lembra dos Borofaginae, aqueles cães esmagadores de ossos da América do Norte? Eles eram robustos, com mandíbulas adaptadas para destroçar ossos, viviam como grandes carniceiros e predadores oportunistas. Em certo momento, eles dominaram boa parte da América do Norte. Só que, com o tempo, felinos mais avançados, incluindo os felinos de presas de sabre, começaram a se espalhar. E quem você acha que levou a melhor no longo prazo? Os grandes felinos. Enquanto isso, uma linhagem diferente de canídeos, mais parecida com os lobos modernos, foi ganhando espaço. Mais leves, mais especializados em corrida, mais eficientes como caçadores de grupo. Os grandões esmagadores de ossos foram desaparecendo. Parece que toda vez que um canídeo começa a ficar pesado demais, ele entra num território onde os felinos já são mestres. Na luta direta por nichos de superpredador explosivo e pesado, os felinos quase sempre vencem. Não é só isso. Além dos felinos,
existiam também ursos, grandes hienas em alguns continentes e até outros grupos de carnívoros, hoje extintos. A competição no topo da cadeia alimentar é brutal. Só há espaço para poucos gigantes. E pensem como a seleção funciona. Se um tipo de cão tenta virar muito grande, mas não consegue ser mais eficiente do que um felino equivalente, ele é eliminado a longo prazo. Ficam os cães mais leves, rápidos, adaptáveis, capazes de ocupar outros nichos, correr atrás de presas, comer carniça, se adaptar a ambientes variados. Dá para resumir assim: sempre que os cães caminharam na direção de um cão gigante, estilo tigre, eles entraram numa área já dominada por especialistas perfeitos nessa função. E sempre perderam. Isso sugere um ponto profundo. O projeto básico de um cão não é competitivo no jogo dos superpredadores gigantes de ataque explosivo. Ele é brilhante em outra coisa: resistência, cooperação, versatilidade. Mas tem ainda outro nível de explicação: da engenharia do corpo. Como os ossos, músculos e órgãos funcionam em tamanhos diferentes. E aqui, a biologia traz uma resposta quase matemática. Capítulo 5. As leis da física não são bonzinhas com cães gigantes. Tem uma coisa que raramente é mencionada quando falamos de tamanho de animais: a escala. Quando você dobra o tamanho linear de um corpo, o volume e o peso aumentam muito mais do que a força dos ossos e músculos. Em termos simples, se um animal fica 2 vezes mais alto, ele não fica só 2 vezes mais pesado, fica cerca de 8 vezes mais pesado. Só que a força dos ossos e músculos não cresce nesse mesmo ritmo. Isso significa que corpos grandes estão sempre no limite. Eles precisam de ossos mais grossos, músculos mais potentes, corações mais fortes. Cada passo é mais caro energeticamente. Felinos grandes, como tigres e leões, são construídos como tanques de explosão. Eles não precisam correr atrás das presas por 15 quilômetros. Eles precisam dar alguns saltos perfeitos e resolver o problema. Então, o corpo deles pode se dar ao luxo de ser super pesado, super musculoso, mesmo que isso limite a resistência. Agora pensa num cão gigante, tentando fazer o mesmo. O corpo básico dele foi moldado pela evolução para correr distâncias, fazer perseguições, cooperar em grupo. Quando esse corpo começa a ficar pesado demais, perde a principal vantagem, a resistência. Fica num meio termo ruim, nem tão explosivo quanto um felino gigante, nem tão resistente quanto um cão médio. Tem outro detalhe anatômico. Felinos têm colunas extremamente flexíveis e um padrão de musculatura que favorece saltos. Os grandes saltos deles são uma forma de contornar algumas limitações do peso. Cães, com colunas mais rígidas, não têm esse mesmo grau de mola no corpo para compensar. Então, do ponto de vista físico, faz mais sentido ter felinos gigantes especializando-se em explosão e cães moderados especializando-se em resistência e grupo. Se você ainda está comigo, guarda essa imagem. Evolução não trabalha com o ideal absoluto. Trabalha com o que funciona melhor em cada modelo. E no modelo canino, ser gigantesco não funciona tão bem quanto ser médio e trabalhar em equipe. Mas ainda tem algo que muita gente esquece: o custo energético. E quando você coloca na conta a comida, o quadro fica ainda mais claro. Capítulo 6. Comer para viver. O custo absurdo de ser gigante. Um leão adulto pode comer mais de 7 quilos de carne em uma refeição. Às vezes muito mais, e passar dias sem comer depois. Tigres grandes podem devorar 20 quilos de carne em uma única caçada. Esses animais são como atletas que se alimentam em picos, intercalando jejum e banquetes. Quanto maior o predador, maior seu custo de manutenção. Ele precisa de um território grande com muitas presas, senão passa fome. Agora, imagina um cão gigante de 200 quilos, vivendo em bando, cercado de outros cães famintos. O custo por indivíduo seria imenso. E, ao contrário de um tigre solitário, ele estaria constantemente dividido entre competição dentro do grupo e necessidade de alimentar todos. Lobos atuais já sofrem com escassez em alguns lugares, mesmo com pesos bem mais modestos, geralmente entre 30 e 60 quilos. À medida que o carnívoro fica maior, fica mais difícil sustentar populações estáveis. Precisa de ambientes muito ricos, cheios de grandes herbívoros. História recente mostra o que acontece quando esses grandes herbívoros somem. Os grandes predadores vão junto. Tigres, leões, onças sofrem com a perda de habitat e escassez de presas. Agora imagina se, em vez de tigres e leões,
você tivesse cães gigantes em bandos. O problema seria ainda pior, e a evolução, ao longo de milhões de anos, tende a favorecer estratégias mais estáveis. Cães moderados, adaptáveis, que conseguem viver de caça, carniça, restos, pequenos animais, sobrevivem melhor em tempos difíceis do que um supercão gigante ultraespecífico, dependente de grandes presas. Existe um equilíbrio ecológico aqui. Em muitos ecossistemas, parece que a vaga de superpredador gigante solitário foi preenchida pelos felinos. A vaga de caçadores de grupo versáteis ficou com os cães. E aí vem uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça. Mas e os cães domésticos gigantes? Não seria uma prova de que cães podem, sim, chegar perto de tamanhos absurdos? A resposta a isso tem um detalhe que muda tudo. Capítulo 7. Mas, e os cães domésticos gigantes? Eles não quebram essa regra? Se você ainda está aqui, agora vem a parte que muita gente usa como contra-exemplo. Raças de cães como Dog alemão, Mastim inglês, São Bernardo, irlandês Wolfhound. Alguns desses animais podem chegar perto de 80, 90 quilos, às vezes mais. Existem até relatos de cães domésticos ultrapassando 100 quilos. Então, isso não significa que cães poderiam, sim, chegar ao tamanho de um grande felino? Na prática, não. E o motivo é simples. Esses cães gigantes existem num ambiente artificial, sustentados por humanos. Eles não precisam caçar para viver. Não precisam perseguir presas por quilômetros. Não precisam lutar pela sobrevivência num ecossistema cheio de competição. Mais que isso, raças gigantes costumam ter muitos problemas de saúde. Vida mais curta, problemas nas articulações, no coração, na coluna. Em outras palavras, eles já estão no limite do que o corpo de um cão aguenta. Mesmo esses cães enormes ainda são, na média, menores que um tigre grande ou um leão adulto. E já sofrem bastante com o tamanho que têm. Se colocássemos um dog alemão de 90 quilos na selva, sozinho, para sobreviver como predador ativo, ele estaria em grande desvantagem. Não seria rápido o suficiente, nem furtivo como um felino, nem resistente como um lobo mais leve. Isso mostra algo poderoso. Sim, é possível empurrar o tamanho de um cão artificialmente, com cruzamentos selecionados, comida abundante e cuidados médicos. Mas, na natureza, essas características seriam eliminadas muito rápido. Tem um ponto extra. O projeto base do cão permite algum aumento de tamanho, mas não escala tão bem quanto o dos grandes felinos para uma vida de caça solitária. A forma da cabeça, a musculatura, a coluna, o estilo de caça tradicional, tudo isso pesa contra um supercão natural. Agora que a gente já falou de anatomia, energia, ecologia e história evolutiva, chegou a hora de juntar tudo isso numa revelação mais ampla. Talvez a pergunta certa não seja por que não existem cães gigantes como grandes felinos, mas por que existem grandes felinos gigantes e não cães? Capítulo 8. A verdadeira razão. Caminhos evolutivos diferentes. Quando você olha para o mundo, pode ter a impressão de que tigres, leões, lobos, hienas, todos saíram de uma espécie de linha de produção da natureza, variando só detalhes. Mas, na verdade, cada grupo tem uma história evolutiva muito particular, com decisões tomadas milhões de anos atrás. Os antepassados dos felinos foram afunilando cada vez mais para o modelo de predadores de emboscada, furtivos, com foco em explosão, ataque rápido, garras retráteis, salto preciso, uma aguçada para caça em baixa luz. Tudo isso combinado faz com que, em certos ambientes, seja extremamente vantajoso ser grande, pesado, poderoso. Um tigre gigante, que domina um território cheio de grandes presas, é uma estratégia que funciona. Já os antepassados dos cães seguiram outro caminho. Corrida, perseguição, resistência, sentidos aguçados, sociabilidade. Em vez de investir num assassino solitário gigante, investiram num grupo coordenado, em versatilidade. Em muitos lugares, essa estratégia venceu, mas cada caminho tem seus limites naturais. Os felinos pagam o preço de serem, muitas vezes, muito especializados. Quando o ambiente muda, quando as grandes presas somem, eles sofrem. Os cães, por outro lado, são generalistas excelentes. Alguns caçam em grupo, outros sozinhos, alguns comem restos, frutas, lixo, se adaptam à presença humana. Essa flexibilidade é um superpoder evolutivo. Então, por que não existem cães gigantes como grandes felinos? Porque, para o design canino, o custo de virar gigante não compensa. Eles já resolveram o problema da caça de outra maneira. Um
trabalho em equipe, resistência e adaptabilidade. Sempre que um cão tentou se aproximar do nicho de um felino gigante, perdeu na competição direta ou esbarrou em limites físicos e energéticos. Enquanto isso, os felinos gigantes são o resultado extremo de uma aposta diferente. Ser a melhor máquina de ataque explosivo do planeta, mesmo que isso os deixe mais vulneráveis quando o ambiente muda. Em resumo, cães não são felinos que deram errado, e felinos não são cães melhorados, são soluções diferentes. E, nessa diferença, está exatamente a resposta para o mistério. Clímax. E se um supercão gigante realmente aparecesse? Agora vamos brincar com a imaginação. Mas usando tudo o que você aprendeu até aqui, imagina que, por algum motivo, surgisse uma espécie de cão selvagem gigante, do tamanho de um tigre, forte, pesado, vivendo em bandos. O que aconteceria? Primeiro, ele precisaria de um ambiente com enormes populações de grandes herbívoros para sustentar bandos de supercães famintos. Depois, ele teria que competir com grandes felinos, ursos e outros superpredadores já estabelecidos. Provavelmente, esse supercão teria que mudar completamente seu estilo de caça. Não conseguiria perseguir presas por longas distâncias como um lobo leve. Talvez tivesse que adotar mais emboscadas, mais ataques rápidos. Em resumo, começaria a se comportar mais como um grande felino do que como um cão clássico. Mas, se seguir esse caminho, esbarra no mesmo problema. Felinos já são mestres nisso. E ainda têm corpos mais ajustados para saltos, garras retráteis, mordidas precisas voltadas para sufocar. O mais provável é que esse supercão não conseguisse se manter estável por milhões de anos. Ele seria uma experiência evolutiva temporária, esmagada pela competição, pela fome ou por mudanças ambientais. Tudo que a gente conhece de fósseis, de anatomia, de ecologia, aponta na mesma direção. A natureza já testou várias versões de grandes canídeos, mas nenhuma delas conseguiu chegar ao patamar dos grandes felinos em tamanho e dominar esse nicho. Conclusão: a resposta em uma frase, e o que você faz com isso agora? No fim das contas, a resposta pode ser resumida em uma ideia só. Não existem cães grandes como os grandes felinos porque a estratégia de sobrevivência dos cães, corrida, resistência, vida em grupo e versatilidade, não favorece corpos gigantes, enquanto a estratégia dos grandes felinos, emboscada, explosão e caça solitária de grandes presas, favorece e até exige de corpos massivos. Toda vez que a evolução tentou empurrar cães para o nicho de superpredador gigante, outras forças derrubaram essa tentativa. Competição com felinos mais eficientes, limites físicos do corpo canino e o enorme custo energético de manter muitos gigantes em grupo. Enquanto isso, lobos, cães, selvagens, coiotes e até nossos cães domésticos provaram que ser médio, adaptável e sociável é uma das estratégias mais bem-sucedidas da história da vida. Se isso te fez olhar de outro jeito para um simples lobo ou para o seu cachorro de casa, comenta qual foi a parte dessa história que mais te surpreendeu. E se você quiser mais vídeos mergulhando em mistérios da evolução e da natureza que quase ninguém te conta desse jeito, já sabe o que fazer. Se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que ama animais e acha que já entendeu tudo sobre eles. Porque, na natureza, nada é por acaso, e cada detalhe esconde uma história inteira.